adicionais que a gente precisava para ancorar os tirantes, ou desculpe, os estais. Nós olhamos e reforçamos todas as juntas da estrutura. Então, todas as juntas foram examinadas uma por uma. Contamos com o Augusto, acho que ele não... Eilo. Contamos com o Augusto, contamos com o pessoal também de uma firma de São Paulo, de Curitiba, que nos deu uma mão também. E, com isso, nós pudemos fazer com que todas as juntas da estrutura estivessem devidamente seguras. As que não estavam foram devidamente reforçadas. E, finalmente, nós temos esse problema aí que nós tivemos que analisar com cuidado, porque nós tivemos deformações grandes aí, que nós tínhamos que reverter as deformações, consertar isso aí. Notem que tinha 8 km de tubo, e nós olhamos 8 km de tubo, procurando primeiro as soldas. Havia 248 soldas defeituosas. Essa era a pior delas, mas havia muitas soldas ruins. Então, nós achamos, primeiro detectamos e reforçamos cada uma das 248 soldas. E esse elemento aí foi devidamente analisado e reforçado. Aí não dá para botar um reforço grande, nós tínhamos que entrar com uma tala um pouco maior, mas a gente soldou aí no meio e reduziu, obviamente, soldou e colocou um reforço. Bom, enquanto a gente não passa aí, se alguém tiver pergunta agora... Alô. A parte do estudo de fundação das estacas, o grau de segurança que ela estaria apresentando com base nos relatórios dos boletins de cravação, foi desenvolvida pela equipe do Sérgio Paraíso, lá da Geomec de Minas Gerais, né? Então, nós fizemos apenas a análise da parte relacionada ao concreto, com análises lineares, né, que era o dispositivo inicial que a gente dispunha para o estudo, né? Então, a condução de um processo com uma análise não linear é que realmente foi uma mudança bastante sensível nos resultados, né? Tanto em termos de deformação, quanto permitindo uma redução sensível nos esforços na fundação, né? Mas é só para lembrar, então, que a parte de solo realmente não é a nossa especialidade, então não foi a nossa responsabilidade direta. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Enquanto eles instalam lá o filminho. Caramba, tão claro assim? A inspeção de todos os pontos de solda foi só visual? Ou algum ensaio? Não, foi feita com ultrassom. Sim, ultrassom. A gente não conseguia nem achar só visual. Então, o ultrassom detectou primeiro a posição de onde havia solda, e depois a gente inspecionou com ultrassom cada uma delas. Antes dessa obra, eu não... Repara, esse problema dos pendurais, ele é um problema do primeiro consórcio, mas eu nem culparia o primeiro consórcio, porque foi um negócio feito numa empresa do Rio Grande do Sul. Então, teoricamente, a empresa do Rio Grande do Sul tem uma garantia de qualidade do que eles oferecem. Esses tubos chegaram aqui já pintados. Então, o pessoal do primeiro consórcio recebeu e guardou.
O segundo consórcio só usou, né? Tinha menos ainda a ver com o negócio. Devia ter, mas era falso. Quer dizer, na realidade, a solda era a pior possível. Quer dizer, se eu tivesse que dizer que era sabotagem, diria, mas não havia nenhum motivo para sabotagem. Então, mas que parece terrível, né? O escoamento do A36 do aço foi substituído por qual? Nós usamos... qual? Não, 1045, não. Nós usamos o 43 qualquer coisa. O 4340 ou 4360, não me lembro qual deles. Em outros lugares nós usamos o SAI 1045 para os chumbadores das colunas do lado. Mas o pino principal era SAI 4340, se não me engano. O do arco, do you remember? O A36? Não, era um aço um pouquinho melhor. Era um aço Cortem 300. Era Cortem? Era um aço Cortem 300. Sim. Como é que ela estava em termos de... Tinha problema de vibração, fadiga de vento, a original? Não havia problema de vibração no estádio. Nós nunca sentimos nada disso. Tá? Augusto, alguma pergunta? A parte de concreto, a gente lidou relativamente pouco, exceto agora no final. Mas estes dois senhores aqui tiveram uma parte também que merece ser ressaltada na obra, principalmente na parte de concreto existente nas arquibancadas. A gente não podia nem escorar sem autorização deles. Então, o trabalho deles foi muito bom, deve ser ressaltado. Análise dinâmica não foi feita, então. Acho que nós não analisamos dinamicamente nada. Só a difusão do vórtice. Essa nós vimos desde o início, mas estava no limite. A gente ficou em dúvida se reforçava ou não reforçava. Mas esse negócio depois ia ficar... O consórcio ficava vibrando muito e o consórcio ia ser chamado a atenção de ter feito uma coisa horrorosa, a gente preferiu reforçar. E a análise final com os esforços, com os reforços, foram feitos na análise linear, não foi feito na análise nós linear. Fizemos tudo no plástico, mas linear elástico, a estrutura principal e a maior parte da estrutura secundária passa, com exceção das tesouras, passa no estado limite último linear elástico. Mas nós fizemos análise plástica para a estrutura inteira, levando em conta todas as deformações, deformações de norma para cada um dos elementos, que aí você tem que incluir, e a estrutura está toda muito tranquila. Obrigado. Ok? Essas análises que você fez, quais foram os programas? Você fez uma análise não linear geométrica? Tem geométrica aí? Tem. E física? Tem não linear geométrica e física nas análises plásticas. E que programa que você utilizou? Nós usamos um programa da DNV chamado USFOS. Da NV? DNV. DNV para offshore, né? Uhum. Agora... É uma análise incremental? Nós, na realidade, usamos 7 programas diferentes ao longo do projeto. A gente não aceitava resultado de um programa só. Então, o Diana também faz análise de aço não linear com geométrica e física, mas o modelo tinha que ser mais simplificado, porque ele não é do mesmo tamanho. E o método deles também é muito lento comparado com os do USFOS. Mas nós usamos 3 programas distintos que fazem esse tipo de análise, para confirmar os resultados. Agora,
Ô Zé lá, e a parte não linear de concreto armado, esse Diana? O Diana, ele consegue fazer uma análise não linear de concreto armado com elementos finitos ou com elemento de barra? Com elementos finitos e com elementos de barra. O aço é modelado Não, com eu estou falando do análise o de concreto. concreto com elementos finitos. Agora, eu confesso Com que eu elementos também não finitos. confiei e usei o meu velho, como é que chama aquele da Promon? Fleob, para verificar. E casou em cima. Mas vem cá, mas ele é um 3D que você fez não linear de concreto? 3D, o Diana faz isso, É. 3D. E você sabe que aquele seu método de fundações é o que se usa até hoje na estrutura offshore, ainda é análise de viga sobre base elástica, considerando molas não lineares para o solo. Mas isso aqui já não foi feito assim, nós fizemos com Você solo fez com não o solo. linear. O problema desse modelo com solo é você estudar a interface do solo com a estaca. Ah, mas ele tem isso, o Diana tem. O Diana tem isso. O Diana tem essa interface, você consegue usar o atrito, o ponto de deslizamento, ele leva tudo em conta bonitinho. Então, excelente. Nós estamos sugerindo na próxima OTC que o mundo offshore pare de usar esse negócio, porque pertence... Quando você escreveu o seu artigo, 1975? Sei lá. Mas sei lá. Mas realmente, com o computador, você pode determinar isso de forma melhor. Porque agora o problema é a interface, né? Se o programa leva em conta... Não, ele leva. Agora o problema é a sua estaca, para você levar a interface, tem que ser de uma forma aproximada, porque você tem um diâmetro, a estaca deve ser uma barra aí. A estaca é uma barra. O elemento de interface, ele passa dentro do elemento finito. Então, se você usar elementos finitos muito grandes na proximidade das estacas, você se estrepa. Mas se você usar refinado o suficiente na proximidade das estacas, dá para obter bons resultados. Eu estou orientando uma tese do Vitor ali, justamente sobre isso. Então... Eu tenho feito essa interface, mas aí eu pego a estaca circular. Eu pego a estaca circular, transformo ela num quadrado, o quadrado é de concreto e o solo fica em volta, né? Quer dizer, porque se você vai fazer um negócio circular, Sim, mas... um negócio E o deslizamento, como é que você faz? O problema do deslizamento é que o meu programa não faz isso. Pois é, Não leva em conta o do Diana faz. Então, esse aqui é o problema. Então, a beleza está aí. A gente consegue fazer os dois. Então... A espessura da chapa do arco era variável? Olha, era variável e... Você quer refazer a sua pergunta? A espessura da chapa do arco principal, ou dos principais, são 4 arcos, eram variáveis as espessuras ao longo do arco ou não? Olha, variava entre 19 e 25 Mas na milímetros. Agora, diga-se de passagem que o Estádio da Luz tem 40, no máximo. Então, eu não sei qual é o mínimo no Estádio da Luz, mas nossa espessura aqui, eu acabei convencido de que nós temos uma flambagem de torção no meio do arco, causado pela falta de rigidez do tubo. Então, nós acabamos tendo uma deformação maior. Agora, eu pessoalmente, não sei se eu devia dizer isso, porque me disseram para não exagerar na questão do tubo. Eu acho que o estádio não caiu porque Deus é brasileiro. Porque nós tivemos desculpe, Flávio, o erro do Flávio, que fez com que a gente tivesse flexibilidade excessiva no arco e ele se deformou muito no meio. Com isso, as cargas no meio ficaram muito baixas. Quando a gente cimbrou, a gente tinha nesse elemento que ruiu, a carga era quase zero, sei lá, tinha 30 toneladas. E ele pega 160, 180, alguma coisa assim. Então, o que aconteceu é que quando passamos para 50, nem chegamos a 50 toneladas, ele rompeu. Quer dizer, se aquela peça que devia ter uma carga de 160
realmente tivesse, ela já tinha rompido, o estádio tinha caído. Ô, sei lá, eu não entendi uma coisa nesse negócio que você fez aí. O tirante inicial, ele era isolado, porque você falou que ele passa por cima do teto, depois passa por baixo. Ele está conectado com a superfície? Ele se apoia nas treliças. Então ele tinha ligação, ele passa por dentro, por baixo, por acima. Eu sei, mas ele está interligado estruturalmente? Com as treliças não, só segura verticalmente para ele não embarrigar. Agora eu não entendi como é que você determinou forças no tirante, vermelho aqui, depois vermelho aí. Essa força não é constante ao longo do... Não, tem elementos inclinados. Não, mas esse aí... Tem agora, elementos. Não, já tinha. O projeto original já tinha esses elementos transferindo a carga horizontal. Você colocou diagonal depois, mas já tinha então as diagonais? Não, tinha elementos. Hã? Dentro da cobertura, debaixo da cobertura, eles tinham elementos transferindo a carga horizontal do telhado para o tirante. Só no meio. Então, era diferente de um lado do outro. Porque você mostrou forças vermelhas aqui, quer dizer, a força no tirante não era constante. Havia, por causa da deformação do estádio, havia flexão na região das treliças também. Tá? Então, havia uma pequena flexão, e como o tirante já estava quase na estica, tá no limite, Mais flexão. e tinha mais a flexão. Aham. Por causa disso deve ter dado aquela diferença. Nós vimos isso. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Ask it in English. Oh, o vídeo está pronto. Deixa eu passar então. Não tem som, mas pelo menos está na velocidade certa agora. Quer dizer, a primeira coisa que eles vão fazer é, de novo, escorar os arcos para que a gente possa tratar deles. A gente subiu, passou um pouco do telhado, mas o elemento que faz parte da treliça, nós botamos daí para cima, já foi o próprio elemento que usamos para levantar. Esse elemento aí, que inicialmente está inclinado, ele vai ser macaqueado para que a gente possa levantar o arco. Não voltou tanto para fora assim não, mas... Bom, aí vem o primeiro reforço, que é o tirante. Não foi na realidade o primeiro que entrou foi o montante, né? Depois nós colocamos os tirantes e depois as diagonais. Nós reforçamos todas as tesouras, reforçamos os mastros, colocamos o catwalk estrutural. Ele está exatamente debaixo do ponto de pega dos pendurais. Aí estão os montantes, as diagonais. E aí está tudo que foi reforçado. Aí vem a coluna. Nós vamos agora colocar os tirantes, os estais, as fundações dimensionadas pelo Mário. As coisas estilizadas são tão mais bonitas, né? O cabo antes de ser atirantado. Aí ele encheu como se tivesse enchido de concreto, mas não foi isso não. Tem 2 septos aí dentro. E aí vem o capacete. E aí então a gente
descimbrou. Ele botou um efeitozinho dinâmico aí também. E removemos as torres. Dessa vez, a deformação do estádio casou com a prevista. Quer dizer, nós não temos a flambagenzinha por torção que tinha no meio antes, essa agora não tem mais. Ok? Aliviou bastante o arco. Bom, muito obrigado. Nós agradecemos a brilhante palestra do professor Nelson. Realmente mostrou um grande conhecimento para conseguir reforçar